Olá, o programa Mara Descomplica está começando agora, 12 horas exatamente. Estamos em São Paulo e hoje a cidade está fazendo jus à terra da garoa. Já choveu, já fez calor, tá 21 graus agora, né? E eu quero agradecer você de BH, São Paulo, Canadá, Osasco, Illinois, Betim, Indaiatuba. Muito obrigada por estarem conosco. Hoje o assunto é para quem você ama. Petrópolis acabou de entrar. Vamos lá, vou aproximar aqui o microfone se você está com dificuldade de me ouvir. E hoje eu convidei o Marcelo, que trabalha com proteção, e ele vai dar dicas para a gente de como proteger a nossa família, como proteger quem a gente ama e a nós mesmos, né? Marcelo, muito obrigada, boa tarde, obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde, Mara. É um prazer estar aqui, agradeço o convite, estou à disposição para a gente tirar todas as dúvidas, se fizerem necessárias aqui. Obrigada. Eu vou começar fazendo uma pergunta polêmica, né? O brasileiro não fica sem seguro do carro dele. Não, eu não posso tirar o carro da loja sem ter seguro. E por que o brasileiro não faz seguro de vida? Conta para mim. Olha, Mara, essa questão de se fazer o seguro do automóvel, da moto, do patrimônio, na minha opinião, ela é muito cultural. Isso é uma questão muito do brasileiro, né? Tá. Eu digo isso porque a gente tem conhecimento do mercado internacional e a gente sabe que todo mundo faz seguro de tudo, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o brasileiro ele não leva muito em consideração essa questão do seguro de vida. E eu acho que ele trabalha muito, ele vai atrás, corre atrás dos seus objetivos e fica muito preocupado em fazer o seguro do carro, em fazer o seguro do seu bem, da sua moto, até porque o risco é maior, né? Então está sujeito a sair na rua e ser assaltado e bater o carro, e ele acaba se preocupando com essa questão. A questão do seguro de vida, as pessoas não se preocupam muito e deviam levar muito em consideração essa questão. Pelo seguinte motivo, é muito importante hoje em dia a gente ter um seguro de vida, tá? Eu digo isso porque, assim, toda vez que o provedor da família, ele falta para a família, ele pode ter até bens, pode ter imóvel, pode ter carros, Sim, pode ter dinheiro em conta, mas isso tudo entra em inventário, né? O seguro de vida não entra em inventário, né? O seguro de vida exato. é algo que a pessoa recebe, né, que o beneficiário recebe, e inclusive pode usar o dinheiro para fazer um inventário. Eu tenho N conhecimentos de casos aqui onde a pessoa partiu, né, deixou a família com uma série de patrimônios, mas a família não tinha dinheiro para fazer o inventário. Exatamente. Às vezes a família fica complicada porque não tem nem dinheiro para pagar aquele imposto, né? Exatamente. E assim, e não dá nem para vender um carro para você pegar e utilizar o dinheiro para fazer o inventário. Não é possível fazer esse tipo de coisa, né? Já o Exatamente. seguro de vida, ele não entra nessa questão, ele é simplesmente uma indenização que a pessoa recebe, socorre a família no momento mais complicado, que é a falta do provedor ou da pessoa querida, né? E pode ser utilizado para fazer um inventário e socorrer a família no momento que ela Naquele precisa, né? momento, exato. Exatamente. Aproveitando, eu quero te perguntar: eu estou doente, eu posso fazer no seguro? Bom, essa questão eu vou dividir em duas partes, tá? Na Tá, parte do seguro de vida e na parte do seguro saúde, tá? tá, Pode. A pessoa estando doente, ela pode fazer, tá? Ela vai manifestar a vontade dela em fazer o seguro de vida e vai ser submetida a uma entrevista, tá? Essa entrevista inicial é com o corretor, tá? E no momento da contratação do seguro, o corretor vai fazer uma série de perguntas onde a pessoa tem que declarar de ponta a ponta, desde o peso, a altura, até se existe alguma doença, se tem alguma pré-existência, né? E se houver, isso tudo será levado em consideração no momento da análise da seguradora, tá? Então, a seguradora pode ou não aceitar o seguro de vida, tá? tá. Normalmente, dependendo do problema, a seguradora segue com o processo, aceita, já tive vários casos aqui na corretora, né, e principalmente pressão alta, tal, é feita uma recomendação e segue tranquilamente, tá? Na parte Tá. de seguro-saúde, o processo é bem parecido também,
tá? É feito um questionamento, e esse questionamento vai para um setor de análise, mas já tive também, diferente do que eu falei inicialmente, né? Vários casos aceitaram, já tive também outras recusas, né? Algumas recusas, que eu quero dizer, tá? Tá. No momento em que a seguradora analisou, observou que a pessoa tinha um problema razoável, principalmente obesidade, problema de pressão alta, tal, e acaba recusando o processo. Ele tem o direito, está na lei de ele aceitar ou não o cliente, né? Exatamente, é isso aí. Tá. Pessoal, quem tiver dúvida sobre o assunto, manda um WhatsApp para a rádio no 31 98308 5976. Também tem lá no site da rádio o número do WhatsApp. Não fiquem com dúvidas. Vamos aproveitar o Marcelo, que sabe tudo sobre proteção. Califórnia, Washington, Paulo Afonso, na Bahia, Santa Luzia, Rio de Janeiro, obrigada por estarem conosco. Outra pergunta, Marcelo. O seguro de vida só é utilizado se a pessoa se vai? Ou existe possibilidade de eu ter um seguro e usar para eu gastar o dinheiro? Essa pergunta é interessante. Bom, eu já comentei um pouquinho sobre seguro de vida, mas a gente precisa primeiro saber o conceito, né? O conceito do seguro de vida é justamente trazer uma tranquilidade para a família no momento que o provedor, ou no momento que o pai, a mãe, às vezes o filho, que provém a família, ele se vai. Então, esse é o objetivo principal do seguro de vida, tá? Tá. Porém, existe algumas exceções, né? Inclusive, eu até separei aqui algumas seguradoras que fazem seguro de vida e proporcionam a contratação acessória, que eles chamam de doenças graves. Tá? Eu tive um caso aqui no escritório recentemente, onde uma pessoa contratou o seguro de vida, ele estava super bem, tranquilo, tal, e desenvolveu um câncer nesse meio tempo. Ele, graças a Deus, sobreviveu, está bem hoje, foi devidamente curado, né? Mas recebeu uma indenização em torno de, sei lá, 25, 30 mil reais, que não pagou o tratamento, mas ajudou bastante no momento que a família estava mais fragilizada, aquele momento que tem que pagar o tratamento, né? Porque, na verdade, já era uma pessoa com mais idade e não tinha plano de saúde. Tá, então dá para receber em vida, mas também é oriundo de uma doença, né? Dá. Além disso, tem também, né, as coberturas acessórias, além dessas doenças graves, né? Que é o caso de invalidez permanente por acidente, né? Tá. Então a pessoa faz o seguro de vida, conjuga o IPD, né? Invalidez permanente por doença, ou então por acidente, o IPA. E aí, em caso de acidente, né? Às vezes pode perder o movimento de um membro, perder uma visão, ou perder alguma coisa que dá para encaixar dentro do seguro de vida, e ela aproveita isso para receber uma indenização que não vai trazer de volta o problema que ele teve, mas pelo menos ameniza financeiramente. Ameniza, para comprar remédios, etc. É isso aí. Legal. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo. Fica com a gente, que a gente vai tirar todas as suas dúvidas sobre proteção. @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou e eu, Mara Bernardes, quero agradecer você do Arizona, Valinhos, Palhoça, Porto Alegre, Nova Lima, Minas Gerais, Porto Velho, Teresina, Salvador, Lauro de Freitas. Você que é de Lauro de Freitas, manda para a gente aqui, quem nasce em Lauro de Freitas é o quê? Conta para a gente que eu fiquei curiosa. Vamos lá, Marcelo. A Gabriela, de São Paulo, capital, ela pergunta como é que ela faz. A pergunta é assim: existe um seguro de vida para toda a família? Eu consigo fazer para mim e para o meu filho de 2 anos? E daí ela complementa. No caso, eu teria que contratar um seguro individual, incluindo capital para os filhos? Como é que funciona? Então, Mara, o seguro de vida, ele normalmente é feito individual ou em vida em grupo, baseado num CNPJ. Tá? Isso é para a empresa. No caso dela, a Gabriela, ela teria que fazer um seguro de vida individual, tá? E pedir para mencionar cobertura para filhos, né? Existe essa possibilidade em algumas apólices, inclusive para cônjuge,
né? E existem limites, obviamente. Então, por exemplo, se nós usarmos um capital segurado de R$ 500 mil, para o cônjuge, ela vai poder contratar até 50% desse capital segurado que ela fez para ela. Ah, eu não sabia disso. Pois é. Para os filhos, até 25%, e existe um limite, né, que é o limite de 18 anos para os filhos. Tá? Então, quando eles Tá. completam 18 anos, eles já saem da apólice automaticamente, não podem mais continuar. Mas cônjuge tem a opção de manter, né, com a verba limite de 50% do capital segurado do principal, no caso dela. Ah, se eu quiser fazer um seguro e deixar 100% para o meu cônjuge, eu não posso? Isso no caso da... Ah, sim, na contratação, você diz? Isso, na Ah, não, não dá, contratação. não dá. Aí a sugestão que eu sempre faço é que cada um faça o seu individualmente, né? Aí Ah, você eu pensei consegue. que eu podia deixar para quem eu quisesse. Não, deixar a indenização estabelecida para o cônjuge, você pode contratar Pode. e deixar para ele, sem problema. Pode deixar 100% para ele, ou 50% para ele e 25% para cada filho, se forem 2 filhos, né? Tá. Agora eu digo, na contratação, para que ele tenha cobertura, tá? Também na apólice, Ah, aí existe um entendi. limite de 50%. Ah, Para o então cônjuge, tá. É um seguro que segura os 2, é isso? cobre os dois. No caso, se ela Ah, tiver 2 filhos e quiser colocar também o cônjuge, poderia cobrir os 4. Entendeu? Seria assim. Gabriela, se ficou dúvida, pergunta de novo, tá bom? Mas é isso, em um seguro você pode fazer a cobertura para o marido, para a esposa, para o filho, em um mesmo seguro. Não Exato. precisa fazer apólices separadas. Exatamente. Já o beneficiário, ela define como ela quiser. Ela pode deixar 50% para o marido, 25% para um filho, 25% para o outro, ou então dividir em igualdade de partes, 33% para cada um, não tem problema. Aproveitando, não precisa deixar só para herdeiro legal não, né? Não, pode deixar qualquer pessoa como herdeiro, né? Não precisa necessariamente ser marido, filhos, pode ser qualquer pessoa. O que não pode, Mara, e eu já vivi isso bastante, principalmente quando eu trabalhei em seguradora, é a pessoa ser casada e deixar para, por exemplo, no caso o homem, né? Ele é casado e deixa Deixa para para uma amiga, outra, amiga, para uma né? amiga, tá. Isso não pode porque no momento da indenização, a seguradora vai levar isso em consideração e pode não pagar a indenização para a pessoa se tiver o herdeiro legal. Nossa, não sabia também, que novidade. Pessoal, vocês perceberam isso? E nem a esposa também, não pode deixar para um amigo, né? Exatamente, não pode. O inverso é verdadeiro. Agora, eu tenho uma cliente aqui que o irmão mora no Japão, né? Ela aqui no Brasil foi casada, mas o marido já faleceu, não tem pai nem mãe, em função da idade dela, os pais já faleceram também. Ela deixou para o irmão e para um primo. Pode, não tem problema. Tá, Haveria porque ela problema, não tem um herdeiro legal. exatamente, haveria problema se esse primo não tivesse esse grau de parentesco. Aí é perfeitamente justificável, no momento da indenização, a seguradora leva em consideração que existe esse grau de parentesco. Se ela tem esse irmão, ela obrigatoriamente tem que deixar para o irmão, Ai, tá? que interessante. Eu achei que podia deixar para quem eu quisesse. Não pode. Olha só, Não, aprendemos mais uma. não pode se você não tiver, não pode se você tiver herdeiros legais. Herdeiro, Se você não herdeiro tiver de... herdeiros aí, você deixa para quem você quiser, né? Tá, Não tem problema. legal. Pergunta: qual o limite de idade para contratar um seguro, se é que existe limite? Existe sim para seguros individuais. O normal é que as seguradoras aceitem até 64 anos, 11 meses e 30 dias. Tá? Ou seja, a partir de 65 anos, não há mais aceitação no seguro de vida individual. Ok? Tá, Já no seguro de vida em grupo, né, o famoso VG, vida em grupo, que é baseado num CNPJ ou num grupo de pessoas que são contratadas por uma empresa, esse vai até 80 anos, tá? tá, E se a pessoa ingressa, né, neste seguro e continua pagando e ainda é funcionário da empresa, as seguradoras acabam excedendo esse limite, tá? A tá, gente tem no mercado, e eu tenho uma seguradora que me atende para produtos sênior, que atende de 65 até 80 anos, mas é um produto sênior. É muito mais caro do que um seguro de vida normal, até porque a idade avançada
É com o plano de saúde, né, Mara? Plano de saúde, com 18 anos, a gente paga aquela ninharia, né? A gente vai ficando com o tempo mais velho, o plano de saúde vai aumentar, o seguro de vida é exatamente igual. A probabilidade de se acontecer um sinistro, né, é muito maior para quem tem mais idade do que para quem tem menos. Então, a gente tem essa opção hoje no mercado. Algumas seguradoras, eu pelo menos uma trabalho, e ela tem esse produto que vai de 65 até 80 anos. E se a pessoa ingressa e continua pagando, ela vai seguindo. Esta mesma cliente que eu te falei que tem um irmão no Japão, o pai dela manteve o seguro comigo de 60 até, acho que 75 anos, foi a idade que ele faleceu, e a filha recebeu devidamente a indenização. Na verdade, quem pagava o seguro era a filha, né? E o pai, quando faleceu, ela recebeu a indenização. Eu digo que seguro, né, Marcelo? Acho que você pensa igual. É como consórcio, como a previdência, como qualquer investimento, precisa de planejamento. Não adianta chegar com 60 anos e falar, quer dizer, não é que não adianta, adianta, mas o ideal é você fazer planejado no decorrer da sua vida. Exatamente. Aí você chega com 60 anos, você fica desesperado que quer fazer um seguro e às vezes acaba pagando mais do que pagaria se tivesse feito mais cedo. Sem dúvida. E eu incluo também a previdência privada, né? Previdência privada, se você inicia desde cedo, você faz um belo valor acumulado para poder se aposentar e ter, além da previdência social, a previdência privada, que é interessantíssimo. Se começa cedo, vale muito a pena. Né? Você faz previdência também? Trabalho também com previdência privada. Então eu vou aproveitar. A previdência tem essa questão do planejamento sucessório, ou seja, não entra no inventário. Então, aquele valor aplicado, você não vai pagar o imposto e vai ajudar a família naquele momento difícil. Sem dúvida, sem dúvida. E tem um detalhe importante, que hoje a Previdência é separada em duas situações, em dois produtos, né? O PGBL e o VGBL. Tá? O mais comum de se contratar hoje é o VGBL, que não incide imposto no momento do resgate. Isso que é interessantíssimo, é importante que vá ao ar essa informação, né? Exato. Que eles saibam. Mas não paga nem 10% lá na frente? Não, o VGBL é isento de imposto. Ah, não sabia não. Interessantíssimo. Só se for no caso para o beneficiário, né? Se eu for resgatar, vai incidir. Aí sim, Mas o próprio contribuinte, quando ele se aposenta, ele deixa de pagar. Porque, na verdade, já é feito um cálculo atuarial, né? Para que seja descontado isso, então não sofre impacto no momento do resgate. Gente, essa informação é importante. Planos de previdência privada, VGBL, não incide imposto na hora do resgate para o beneficiário. Exatamente. Isso aí. Legal. Gente, fica aí, tem muito mais coisa para a gente falar. A gente volta já já. @Mara Descomplica. Voltamos. Obrigada a você de Mauá, Marabá, Manaus, no Amazonas, Barreiras, obrigada por estarem conosco. E não fiquem com dúvidas, hein? Manda as perguntinhas para a gente. Deixa eu falar uma coisa, se você quiser assistir esse programa novamente, ou outros programas Mara Descomplica, ou mesmo das minhas colegas da rádio, inscrevam-se no YouTube da rádio, vai lá, faz tua inscrição, e aí você pode assistir qualquer programa a hora que você quiser, tá bom? Cuiabá, Mato Grosso, está com a gente também, obrigada. E eu vou fazer a pergunta que muita gente me fazia quando eu trabalhava no banco, Marcelo. Tem profissão e hobby que não aceita no seguro? Mara, tem sim. Tem algumas profissões, eu separei duas aqui para te falar. Tá. Essas aqui são clássicas nas seguradoras. A primeira delas, muito comum aqui em São Paulo, é a profissão de motoboy. Ah, tá. É muito arriscado, é uma profissão que, por incrível que pareça, não parece, né? Parece que policial tem muito mais risco do que motoboy, mas não é. Motoboy é uma profissão que ninguém aceita, tá? Uma outra profissão que eu separei para falar também, talvez falando o nome você não conheça, mas é a cordeiro. Já ouviu falar? Não. Bom, cordeiro é aquele pessoal que desce por corda nos prédios para fazer limpeza de fachada, pintura, tal. Cordeiro, tem sentido. Cordeiro. Já corri atrás de muita seguradora, tá? A gente sabe que tem seguradora que faz, mas chegou a mim uma demanda
de uma empresa de fachada, de reforma de fachada, e ninguém aceitou. Por incrível que pareça, bati em 4, 5, 6 seguradoras e não houve aceitação. Teve até uma companhia que comentou que faria aceitação se fosse em grupo, né? Ou seja, para aquele grupo de funcionários daquela empresa, mas muito, muito, muito difícil esse tipo de profissão para aceitação de seguro. Já hobby, a gente pode classificar alguns, né? Por exemplo, paraquedista. Eu lembro. Se a pessoa tem como hobby o paraquedismo, ela não consegue contratar seguro de vida. Ela até consegue, né? É feita uma pergunta no questionário se a pessoa pratica paraquedismo, se é piloto de aeronave, se é piloto em competição motociclística, automobilística. E se a pessoa diz que não, o seguro vai ser contratado. Sim, porém, mas depois... Na hora do sinistro, se acontecer alguma coisa, se a pessoa não recebe o prêmio, vier a óbito por conta disso, o familiar não recebe a indenização. Tá? E em cima disso, eu queria comentar também sobre a profissão de policial. Tá? Que aqui em São Paulo é arriscadíssimo, né? Em São Paulo, no Rio de Janeiro e tal. Alguns anos eu trabalhei numa seguradora e nós cuidávamos de todo o seguro dos policiais do estado de São Paulo. Né? Era uma conta super grande de um outro corretor, que na época eu não era corretor, eu era funcionário de seguradora, e tem aceitação normalmente. E policial é uma profissão super arriscada, mas a aceitação normal. Mas isso porque é feito num grupo, numa associação. Né? Certo. Então, traz o montante desse grupo faz com que a carteira fique equilibrada dentro da seguradora. Então, a quantidade de sinistro acaba... o quanto de pessoas que fazem o seguro acaba justificando a quantidade de sinistro. Então, para a seguradora é negócio. Se paga, né? Exatamente. Se paga, então vale a pena. Então, aproveitando, eu vou te perguntar sobre suicídio. Para quem não sabe, gente, 85% das pessoas que se suicidam são por questões financeiras, por isso eu sei, porque eu faço mentoria e consultoria financeira. Então, eu quero aproveitar e perguntar para o Marcelo, seguro de vida cobre suicídio? Mas essa questão é super polêmica, né? A gente tem até eu confesso que eu tenho até um pouco de receio de comentar a respeito, mas objetivamente, respondendo a tua pergunta, sim, o suicídio tem cobertura nas apólices de seguro, seja individual ou em grupo, porém, tem aqui uma entrelinha que é importante que as pessoas saibam, né? Que diz o seguinte: existe uma carência, ou seja, a pessoa está com problema financeiro, está pensando no pior, está pensando no extremo e resolve contratar um seguro de vida porque acha que isso vai ser a solução do problema dela. Ela vai-se embora e deixa o seguro de vida para os familiares, né, para as pessoas queridas, para que seja resolvido o problema. Isso não existe, tá? Então, se a pessoa contrata o seguro de vida, ela cumpre uma carência, e essa carência de 24 meses, para que ela serve? Justamente para a pessoa pensar, repensar, avaliar a vida dela e, quem sabe, hoje a situação é uma, mas daqui a 3 meses, 4 meses, a situação é outra. Né? A pessoa se recoloca no emprego, a pessoa passa a ter uma visão diferente da vida, começa a diminuir o padrão de vida e se equilibra. Então, para isso, as seguradoras usam desse prazo, desse artifício, vamos chamar assim, dessa carência, né? Justamente para não incentivar a pessoa a contratar um seguro de vida e achar que resolveu os problemas. E eu já tive, viu, Mara, aqui no escritório, uma situação parecida, o cliente me ligou, me perguntou se tinha cobertura, eu falei exatamente como eu estou passando aqui no ar, que existia uma carência, mas infelizmente essa pessoa acabou cometendo o pior, né? E a família achou o meu cartão no bolso do paletó da pessoa, tal, me ligaram, perguntaram, tal. Foi uma situação super triste, né? Isso que eu ia falar. Eu fiquei bastante abalado com a situação, conhecia o cliente e acabou acontecendo. Mas não tem cobertura. E o que eu quero dizer, gente? Endividados são 85% dos brasileiros. Para tudo tem jeito. Sabe por quê? Porque o credor, aquela pessoa para quem você está devendo, ela quer receber. Então, ela também vai se esforçar para que você consiga pagar. Então, não desanima,
para tudo tem jeito. Se precisar de ajuda, entra lá no meu perfil, @Mara Descomplica, tá cheio de dica para você sair do endividamento. E fica com a gente vai para o último bloco, voltamos já já. Bento Gonçalves está com a gente, obrigada, adoro essa terra, adoro o vinho. Fica com a gente, @Mara Descomplica. Voltamos, e eu quero agradecer a Carla de Santa Luzia, Minas Gerais, que solicitou essa música com a participação da Selena Gomes. Nós aqui da rádio adoramos prestigiar vocês. Muito obrigada. Eu comentei que Bento Gonçalves estava no programa, a cidade do lado já entrou também, Garibaldi, Rio Grande do Sul. Muito obrigada. E eu vou começar perguntando, agradecendo mais uma vez o Marcelo pela generosidade de dedicar esse tempo dele para nos ensinar e perguntar, ele já falou que trabalhava numa corretora. O que levou você a empreender, Marcelo? Bom, Mara, eu sou do mercado securitário desde os meus 14 anos de idade. Caramba! Né? Pois é, comecei... Não vou perguntar quanto tempo faz, não. Fica tranquilo. Tá. Melhor. Comecei lá com 14 anos e com 18 já passei para o mercado de corretagem, né? Ou seja, fui funcionário por alguns anos em seguradora, com 18 anos passei para o mercado de corretagem, e com 28 anos eu abri a minha corretora, né? Passei a empreender. Porque todo mundo diz, né, nesse ramo, inclusive esqueci o nome dela, acho que Renata, né, que foi entrevistada na semana passada. Renata, se perguntarem para ela, quando o bichinho do seguro pica a gente não sai mais. Então, eu passei a empreender desde 1997, passei a empreender como corretor de seguros, né, e de lá para cá, ou seja, trabalho no mercado desde 86, mas de 97 para cá passei a ser corretor e não saí mais do mercado. Hoje você tem muito sucesso, mas como foi o começo para você? Foi difícil, como todo mundo fala, empreender não é fácil? Olha, Amaro, a dica que eu dou para esse mercado de seguro é o seguinte: você tem que ter uma base sólida inicialmente de clientes, porque a gente vê muita gente fazendo curso na SUSEP para ser corretor, e aí a pessoa fica 1 ano, 2 anos batendo, tentando captar cliente, não consegue, acaba desistindo e voltando para outras profissões, né? Tá. Eu talvez por ter tido essa oportunidade de ter trabalhado dentro de uma corretora, inicialmente, ter formado a minha carteira, e, além disso, eu saí também na época de faculdade para fazer estágio numa outra empresa, o que me ajudou a captar muitos clientes. Quando eu voltei, eu tinha a minha carteira formada, né? Hoje a gente tem aqui no escritório uma base de mais de 3 mil clientes, né? O que nos dá uma sustentação, uma tranquilidade, e é isso que eu digo, né? Tem que ter essa base. Se não tiver essa base de clientes, não vai. E quem está ouvindo a gente, como a Gabriela, que está querendo contratar um seguro, como faz para te encontrar? Bom, nós temos o site da corretora, né, que é o amcseguros, no plural.com.br. A de amor, M de mar e C de casa. Perfeito. Seguros no plural.com.br. Temos o contato, que é o nosso telefone central, que é o 11 30 31 3500, tá? Temos também página no Facebook, ou fanpage, né, no Facebook, e através do Instagram, que é o @AMCSeg, o SEG, né, abreviado, AMCSeg, tem algumas informações e dados para contato no Instagram. Legal, mas, gente, depois eu vou colocar nos meus stories também os contatos do Marcelo, para quem não conseguiu anotar, tá bom? Natal, Rio Grande do Norte está com a gente, São Bernardo do Campo também. E já que a gente está falando de empreender, como que os nossos ouvintes empresários podem fazer um seguro, por exemplo, aquele que depende dele? Por exemplo, a Mara, que se ela não faz a mentoria, ela não ganha. O dentista, o médico, o cabeleireiro, a manicure. Existe um seguro para esse público, Marcelo? Existe. E nele eu incluo também o corretor de seguros, né? Boa, isso. A gente também se inclui nisso, porque, assim, apesar de eu ter uma empresa e ter toda uma estrutura por baixo, a gente sabe que se fizer falta para a empresa,
os clientes acabam procurando outros corretores porque tem confiança na gente. Mas, em cima desse tema que você colocou, eu diria que vale muito a pena fazer o seguro de vida com o DIT. O que é o DIT? É a sigla DIT, D de dado, I de igreja, T de tatu. Diárias por invalidez, diárias, nossa, me fugiu agora. De incapacidade Isso. temporária. Diária por incapacidade temporária, exatamente. Essas diárias proporcionam para o profissional liberal, seja ele um dentista, um médico, que depende da força de trabalho dele, né? Proporcionam a esse profissional, se ele sofrer um acidente, se ele ficar doente, proporcionam um valor. Então, eu até separei um exemplo aqui, onde, por exemplo, uma pessoa que tem aí uma renda de R$ 5.400 por mês, sofra um acidente, né? Tá. Então, sofreu um acidente, parou de trabalhar, mas a renda dele dependia da força de trabalho dele, tá? Ele contrata primeiro ele tem que contratar o seguro de vida, porque é obrigatório. Para contratar o DIT, tem que ter o seguro de vida, tá? Então, ele pode, por exemplo, fazer um seguro de vida com uma cobertura chamada morte qualquer causa, que é o mais básico, mais simples, seja morte natural ou morte acidental, o beneficiário deste vai receber a indenização. E junto ele contrata o DIT, que são as diárias por incapacidade temporária. Pensando nisso, eu coloquei R$ 180 de diária, que se multiplicarmos por 30 dias vai fazer os R$ 5.400. Então a pessoa sofre o acidente, fica incapaz, com a força de trabalho dela, ela para, ou seja, da onde ela vai tirar a renda dela? Ela recebe da seguradora, tá? É claro que todas as apólices possuem uma franquia, né? Então, por exemplo, neste caso que eu separei, existe uma franquia de 10 dias para doença, se a pessoa fica doente e não pode trabalhar, os 10 primeiros dias ela não recebe as diárias. Tá. E para acidente, 7 dias, tá? E aí, a partir do 8º dia, no caso de acidente, ela passa a receber. Eu gosto de fazer isso, né? Nós conversamos inicialmente, eu acho interessante colocar os exemplos. Eu tive um cliente que se acidentou, ficou mais de 7 meses parado, e durante os 7 primeiros dias ele não recebeu nada, mas a partir do 8º dia, e a cada 15 dias, a seguradora pagava a diária que ele tinha. Então, né, fazendo uma conta rápida aqui, 15 vezes 180, a cada 15 dias ele recebia os R$ 2.700, né, que era para poder manter as contas dele em ordem, a vida seguindo, né? E para isso que serve esse DIT, né? Justamente para socorrer no momento mais necessário, tá? Provavelmente deve estar surgindo uma dúvida que ok, Marcelo, mas por quanto tempo a seguradora paga? Isso que eu ia te perguntar. Por 365 dias depois da franquia, tá? Ou seja, a partir do 8º dia, mais 364 dias, né? 8º mais 364, a pessoa fica recebendo. Se ela não se recuperar dentro desses 365 dias, aí sim cessa, não tem jeito, a seguradora para de pagar. Mas durante esse tempo desse meu cliente que ficou 7 meses parado, ele recebeu aí as diárias de R$ 180, quer dizer, eu estou usando um exemplo aqui, no caso dele foi até um pouco maior, mas ele conseguiu manter, né, a vida em ordem aí até que ele pudesse voltar ao trabalho. Legal. Por ser um profissional liberal. Legal. São Caetano do Sul entrou. Pessoal, muito obrigada. Tinha muito mais perguntas para fazer para o Marcelo. A gente vai marcar outro programa, porque não deu tempo. Marcelo, muito obrigada. Pessoal que quiser assistir o programa, depois vai no YouTube que vai estar lá para vocês. Marcelo, obrigada e até a próxima. Imagina, Maria, que eu agradeço a oportunidade. Um beijo no coração para você e para todos os ouvintes. Obrigada, gente. @Mara Descomplica.